estudantes do quarto ano e Acelera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. E hoje a aula é interdisciplinar, como todas as terças-feiras, não é? Aula de geografia e língua portuguesa. Então vamos trabalhar as duas disciplinas juntinhos na mesma aula. O tema de hoje é o Recife Rural. Recife Rural, vocês podem até estranhar, mas a gente vai falar um pouquinho dessas características de ruralidade na nossa cidade. Será que a gente consegue encontrar? Será que vocês vivenciam esse ambiente, né? Esses aspectos rurais na nossa cidade? A gente vai ver, vamos conversando sobre isso. Mas antes de a gente falar sobre o nosso tema propriamente, eu vou resgatar novamente aqueles nossos recadinhos diários, que vocês já conhecem muito bem, que a gente sempre inicia a aula, não é? Falando do horário que a gente inicia, que é às 7h30 da manhã, na TV Nova Nordeste, canal 22.3. E aí, muitos de vocês estão aí assistindo pela TV. Que bom, sejam muito bem-vindos, tá certo? Mas vocês também sabem que podem assistir pelo aplicativo do Educa Recife. Se você é estudante da nossa rede municipal de ensino, você pode baixar o aplicativo e acessar este aplicativo para assistir às aulas, para interagir, para participar. Então, se você ainda não faz isso, faça, baixe o aplicativo, aproveita que o QR Code está na tela e você baixe o aplicativo para assistir às aulas pelo aplicativo. Por quê? Porque é muito mais dinâmico, você aqui vai poder conversar com a gente durante o horário da aula, vai tirar suas dúvidas, vai participar dos desafios e das atividades que a gente faz aqui todos os dias. Então, baixar o aplicativo e assistir a aula pelo aplicativo é bem legal. Não consegue pela TV aberta, não conseguir pelo aplicativo, pode entrar ainda no nosso canal do YouTube, as aulas estão todas lá. Você vai, acessa as aulas, assiste, pode rever até as que a gente já trabalhou, que você já assistiu. Ah, eu gostei dessa, eu tive dúvida nessa, vou rever. Rever as aulas, faz um comentário, conversa aí conosco no YouTube e dá aquele like, porque isso é interessante e importante, tá certo? Tema de hoje, Recife Rural. E aí eu trouxe para vocês uma paisagem de Recife, né? Não é aquela paisagem tão conhecida, apesar de que no fundo desta paisagem aí, desta foto, a gente está vendo vários prédios, né? Aquele Recife que a gente está sempre mostrando. Mas na parte inicial da foto, logo de frente, nós vemos muitas árvores, né? A gente vê que tem uma parte assim mais de vegetação. E aí traz aí um aspecto mais rural para essa cidade. E existe isso em vários locais, várias localidades da nossa cidade, a gente ainda encontra esse aspecto rural. Então, vamos estudar hoje o quê? O uso do dicionário em busca de informações, diferentes formas de organização dos espaços rurais e urbanos e as relações sociais nos espaços rurais e urbanos. Esse é o nosso tema de hoje, professora Márcia. E aí, eu tenho certeza que os meninos já estão aí ligadinhos, aguardando para começar. Será que estão aí, professora? Bom dia, pessoal. Bom dia, professora Mauricéia. A vocês que estão nos assistindo aí. Olha só, Mauricéia, por enquanto, só quem apareceu aqui dando bom dia foi a Ana, viu? O restante, eu acho que ainda tá dormindo, perderam a hora, foi então, bate palma, chama essa coragem. Olha aí o nosso querido Galo aí, cantando para acordar você. Vamos embora, chega junto da gente. Então, Ana, muito bem. Ana é fiel, é daquelas alunas que está aí todos os dias, no horário, esperando a aula começar. Muito bem, Ana, parabéns, seja bem-vinda. Além de Ana, além de Márcia, nós temos também aqui no estúdio a nossa querida Késia, é a nossa intérprete de Libras, né? E aí trazendo aí mais, vamos dizer assim, deixando essa aula mais acessível, trazendo mais acessibilidade para as nossas aulas, para que mais pessoas possam acompanhá-la e compreendê-la. Então, seja muito bem-vinda, Késia. Nossa produção, que está sempre aqui a postos, obrigada, produção, que o nosso dia hoje também seja muito bom, muito maravilhoso, não é? E que
Carijó, que veio aí, está se sentindo hoje reinando, porque eu vou falar das áreas rurais de Recife. Mas, Carijó, veja bem, você sabe muito bem de onde você veio, né? Então, veja, hoje você vai passear pela área rural de Recife. Chorou, foi? Cante, não chore. Então é isso aí, gente. Aproveita o canto de Carijó, que ele está alegre, está feliz, porque nós vamos falar de áreas rurais, ele vai se sentir em casa. E acorda, vem para a aula, a gente está te esperando, tá certo? E a Ana também está aí, aguardando a companhia dos outros colegas que estão sempre juntos. E já chegaram, viu? Já está aqui chegando, inclusive a outra Ana também. Ela disse desculpa porque chegou atrasada, mas o importante é estar aqui com a gente. O Caio, o Kaique, o pessoal está acordando. Olha o galo funcionando, viu, professora Mauricéia? Carijó é muito eficiente, professora Márcia. Não é à toa que ele tem crachá, ele conseguiu um empreguinho fixo aqui nos nossos estúdios, porque ele é eficiente, não é? Carijó, quando canta, todo mundo acorda, é isso mesmo. Mas então, vamos lá, vamos começar a nossa aula, não é? A gente vai falar, como eu já disse a vocês, do Recife rural. E aí, mas antes disso, a gente vai falar um pouquinho de informações. Afinal de contas, eu falei a vocês que a aula era interdisciplinar. Então, na parte de língua portuguesa, a gente vai falar de objetos, né, locais, onde a gente busca informações. Onde será que quando eu quero uma informação a respeito de algum assunto, eu vou buscar esta informação? Será que vocês sabem? Pensem aí. Quando precisamos buscar informações sobre algo, o que fazemos? O que é que a gente faz? Onde é que a gente vai buscar essa informação? Será que você que está assistindo a aula sabe? Imagine você querendo buscar informação sobre o Recife rural. Onde é que você vai fazer esta pesquisa? Você tem ideia de onde é que você poderia começar? Será que eles têm alguma ideia a respeito disso, professora? Eu estou aguardando que eles respondam, viu, Mauricéia? E aí, minha gente, quando a professora aí passa uma pesquisa ou até alguma coisa que vocês se interessem, e viram na televisão e não sabem o que significa, onde é que vocês pesquisam isso, hein? Diz aqui pra gente, fala aqui, comenta. Vamos lá, estamos esperando aqui, o chat é para isso. É verdade, professora. Pois é, enquanto eles estão aí pensando e vão comentar com certeza, a gente vai seguindo aqui. Olha só, existem vários locais onde a gente pode buscar informações a respeito de assuntos. Por exemplo, a gente pode pesquisar em revistas especializadas sobre determinados assuntos. Por exemplo, se eu quero falar sobre a parte rural e urbana de uma cidade, eu tenho revistas específicas que eu posso pesquisar lá. Então, revista é um dos locais que a gente pode, é um instrumento que eu posso pesquisar alguma coisa, que vai me dar informações. Eu também posso pesquisar nos jornais, não é? Então, os jornais também é outra fonte onde eu posso pesquisar sobre algum assunto. Posso pesquisar em enciclopédias. Professora Márcia, será que os nossos alunos alguma vez já abriram uma enciclopédia? O que é que você acha? Eu acredito que não, viu, Mauricéia? Atualmente é difícil, né? Assim, nas escolas a gente encontrar enciclopédias, a não ser que eles frequentem bibliotecas, né? Porque é mais comum hoje nós encontrarmos enciclopédias nas bibliotecas. Mas em escola eu acho que está um pouco mais difícil. É verdade. Agora você lembra, né, professora, quando eu estudava, as professoras passavam as pesquisas e a gente ia pesquisar onde, professora? Nas enciclopédias. Era, gente, enciclopédias são livros que tem lá assuntos por ordem alfabética, por volumes. Vocês estão vendo aí, olha, que está aparecendo nesta foto alguns volumes das enciclopédias e está aparecendo as letras do alfabeto. Por quê? Porque é assim que a gente pesquisa numa enciclopédia. Eu quero assuntos que vão falar sobre a letra A, né? Coisas que começam pela letra A. Então, eu ia no volume que começava a letra A. Aí, agora eu vou falar sobre rural, eu vou no volume da letra R. Então, as enciclopédias, elas têm bastante informações a respeito dos assuntos que a gente vai pesquisar. Como a professora Márcia disse, hoje em dia, talvez vocês não consigam encontrar, assim, enciclopédias por aí nas escolas de fácil acesso.
Mas, com certeza, se a sua escola tem uma biblioteca, você vai encontrar lá volumes de enciclopédias que você pode passar, folhear, pesquisar, conhecer uma enciclopédia, saber do que se trata, viu, gente? Porque é importante. E as enciclopédias têm bastante assuntos que vai aí aumentar o seu conhecimento. Mas, além de enciclopédias, nós também pesquisamos. Professora, eu achei que eles iam responder de imediato essa fonte aí, não é? Por quê? Porque hoje em dia a primeira coisa quando alguém vai pesquisar é ir para a internet, porque é de mais fácil acesso, geralmente, as pessoas. Eu quero saber sobre a parte rural de Recife, onde é que eu vou pesquisar? A primeira coisa que a gente faz é ir na internet. E aí a gente depois vai no livro, vai na revista, mas a internet hoje está mais acessível, está mais fácil. Porque qualquer celular com internet, eu posso colocar lá no buscador, na pesquisa, e eu vou começar a fazer a minha pesquisa. Então a internet também é um local onde eu busco informações. Só que é muito importante a gente saber que na internet existe todo tipo de informações. Então, é preciso, quando eu for buscar informações na internet, eu confirmar que aquela informação é verdadeira, para que eu não esteja aí procurando notícias falsas e ainda divulgando, né, gente? A gente tem que ter muito cuidado com essas notícias, com esses assuntos na internet que nem sempre são verdadeiros, porque lá na internet as pessoas colocam o que querem sobre determinados assuntos. Mas precisa ter a fundamentação, não é? Será que é verdadeira? Será que isso tem realmente um sentido científico? Então, quando forem procurar informações, tem que ter este cuidado. Quando forem procurar informações na internet, certo? Tenham cuidado com isso. E aí, eu também busco informações no dicionário. No dicionário, eu tenho como achar o significado de todas as palavras. Uma palavra difícil que a professora Mauricéia falou? Vai no dicionário, você encontra. E aí, durante as nossas aulas, a gente vai falar um pouquinho sobre o dicionário. Hoje, eu só vou dizer a vocês que no dicionário a gente encontra as informações. E essas informações, elas estão lá organizadas também por letra alfabética, por ordem alfabética, lá pelas letrinhas. Então, quando eu quero procurar uma palavra, eu vejo qual é a primeira letra que ela começa, e aí eu já vou buscar a letrinha lá no dicionário, né? E aí eu vou encontrar esta informação. Por exemplo, se eu fosse procurar no dicionário a palavra rural, eu ia procurar ela na letra R. Mas aí depois eu teria que procurar a sequência. É R, mas tem muitas palavras que começam com R. Então, depois do R, vem a letra U, e aí eu vou procurar RU, e assim sucessivamente. É dessa forma que a gente procura no dicionário. Vocês já procuraram alguma palavra no dicionário? Então, se não procurou, se liga na dica. Primeira letra e depois as letras subsequentes, até você conseguir encontrar a palavra. Professora Márcia, como é que está aí? Os meninos estão dando respostas? Olha só, a Ana disse que já leu, né? Acho que o dicionário, ela disse que pesquisa também, certo? Inclusive, ela colocou aqui que conhece, quando você falou quando você estava falando das enciclopédias, ela disse que já conhece, né? Ou já viu. Então, aí eu fiquei até curiosa, onde foi que ela viu? Até perguntei, ela não respondeu. Então, aproveita aí, Ana. Onde foi que você viu? Se foi a enciclopédia, onde foi que você encontrou? Que é até interessante, né? A gente saber onde é que vocês estão pesquisando ou ainda estão em contato com esse material, que é muito legal. É verdade, professora Márcia. Então, Ana, você pesquisou nas enciclopédias na sua escola, na sua casa, na biblioteca do seu bairro, onde você teve acesso a pesquisas em enciclopédias. Conta aí pra gente, conta aí para os teus colegas que a gente quer saber, tá certo? A gente quer saber quando foi, em que momento você teve a oportunidade de abrir, de pesquisar, de folhear uma enciclopédia. E mais, o que foi que você estava procurando na enciclopédia? Conta aí pra gente, tá? Mas enquanto a Ana não nos dá a resposta, eu vou falando aqui para vocês o seguinte. Fui procurar a palavra rural no dicionário. E aí, olha só o que eu encontrei. O significado da palavra rural. Primeiro, o dicionário me disse a classificação, que rural é um adjetivo, ou seja, ele dá qualidade a uma palavra.
Eu posso dizer que a cidade é rural. Ela tem características rurais. Então, rural é um adjetivo. E é referente ao campo, próprio do campo, situado no campo. É agrícola, campestre, vida rural, paisagem rural. É a característica de quem passa a vida no campo ou tira do campo a sua subsistência. Agrícola, produto rural, trabalhador rural. Então, tudo isso é referência de rural. Olha, Vanessa ficou toda animada ali. Será que ela é rural, hein, professora Márcia? Eu acho que ela deve ser da área rural, porque ela ficou animadíssima ali do outro lado. Eu acho que sim, até porque, né? Quem foi que trouxe carijó? Vanessa, Vanessa, é né? verdade. Aí, Carijó estava solto pelos asfaltos da cidade? Não, Carijó estava lá na zona rural, pertinho de Vanessa, aí ele veio aqui trabalhar junto com Vanessa. Ah, tá. Então tá explicado, porque ela ficou tão animada assim, apontando para Carijó, porque os dois são da área rural, minha gente. Tá? Então essa aula é para você, viu, Vanessa e Carijó? Eu vou homenagear aí os dois. Então, gente, significado de rural eu encontro no dicionário desta forma. Mas, e você? Você mora no campo ou você mora na cidade? Eu já fiz tantas perguntas hoje nesse chat, gente, cadê as respostas? Vocês não me respondem. Só a Ana aí falou da enciclopédia. Então, eu estou sentindo falta de vocês, tá? Hoje eles estão aí muito preguiçosos, viu, Mauricé? Olha, menino, bate palma, chama essa coragem, porque aqui não tem tempo ruim, não. Vamos embora, vamos responder, que eu quero vocês aqui participando e interagindo. Coloca esses dedinhos aqui para funcionar na tecla. É verdade. Então, aproveita. Agora já responderam, olha aí, Caio na cidade, Ana também na cidade. Olha ali, já começaram, viu, Mauricéia? Muito bem. Então, moram na cidade, certo? Agora, como é que vocês sabem que moram na cidade? Né? Quais são os elementos que vocês percebem ao redor de vocês, que identificam e que fazem com que vocês identifiquem e classifiquem que moram na cidade? Que local que vocês moram na cidade? Existem elementos específicos que fazem com que a gente saiba que mora na cidade ou que mora no campo. Como é que você sabe que mora na cidade? Você aí que me respondeu que mora na cidade. Porque disseram que Ana disse que Ana botou um emoji aqui de casa. Mas será que na zona rural não tem casa, Ana? Explica melhor isso aí pra gente. É verdade. Enquanto a Ana está explicando, eu vou ler para vocês um pouquinho sobre as características da área rural e da área urbana. E eu vou fazer isso agora, no nosso momento, né? Na hora da leitura. Vamos lá? Olha só. A cidade e o campo também recebem o nome de zona urbana e zona rural. O espaço rural e o espaço urbano, ele tem características diferentes, né? Vocês observem aí que eu trouxe uma imagem para vocês, e nessa imagem, de um lado, retrata o campo, né? Muita vegetação, as casas mais distantes uma da outra, plantações, e do outro lado, o espaço urbano, a gente vê muitos prédios, as habitações mais juntas uma da outra, menos vegetação, mais asfalto. Então, são características do espaço urbano. Característica do espaço rural, mais vegetação, casas mais distantes uma da outra. E aí, a gente pode dizer que no espaço urbano, a gente pode encontrar muitos serviços, né, maiores ofertas de serviços do que no campo, do que na zona rural. Claro que eu não estou dizendo que na zona rural a gente não encontra serviços, claro que encontramos. Mas na cidade, na zona urbana, a gente encontra esses serviços com maior oferta e maior diversidade. Serviços como hospitais, escolas, tratamento de esgoto, água encanada e lazer. Então, a oferta na área urbana é maior do que no campo. E as casas da zona rural, elas são construídas longe uma da outra, né? Essa foto que eu trouxe aí, elas na verdade até estão pertinho, porque a gente sabe que é bem mais distante, né? Existem os vilarejos, como esse que está aparecendo na foto, mas existem os sítios, e os sítios, geralmente, as casas são um pouco distantes uma da outra. E isso são características da zona rural, tá? A maioria das pessoas que moram no campo, elas trabalham na agricultura, na pecuária, e algumas também fazem outros tipos de serviço. Algumas também que moram no campo trabalham nas questões das indústrias, da agroindústria, ou trabalham até na cidade, mas em geral a ocupação do ofício é na agricultura ou na criação
de animais, tá? Eu perguntei se vocês moravam no campo ou na cidade. E agora a minha pergunta é, como é o lugar em que você mora? Ele tem muitos aspectos mais urbanos ou mais rural? E por que eu estou perguntando isso? Eu estou perguntando isso porque nós estamos falando que Recife, que é tipicamente uma cidade urbana, tem alguns aspectos que têm assim, elementos da zona rural. Por exemplo, em alguns aspectos de Recife, em algumas localidades, nós encontramos criação de animais. Será que você mora em um local desse, que você vê criação de animais? Em alguns locais de Recife, a gente vê plantações. Em alguns locais de Recife, tem muito mais assim, concentração de vegetação. Então, alguns locais, né, alguns bairros, eles têm uma área mais rural do que urbana, propriamente dito. E isso não existe um espaço específico. Por exemplo, o bairro da Várzea. Será que eu tenho alguém aí que estuda, que está comigo e que mora no bairro da Várzea? Fala, professora Márcia. Eu não sei, por enquanto eu não sei se tem alguém do bairro da Várzea, viu? Eu só sei que o Caio colocou que mora em Jardim São Paulo, certo? Eita, colocou até a rua, viu? Eita, que... Mas é só, Mauricé, que eles estão confundindo, acho que o local, né, assim, com o nome do bairro, com as características, porque você está perguntando características. Como é o seu bairro? Será que o seu bairro tem mais características do rural ou mais urbano? Será que tem mais prédios, muitas casas, asfalto, ou poucas casas, ou a rua às vezes sem ser asfaltada? Então, são essas coisas que a professora Mauricéia está perguntando. Então, a gente só sabe por enquanto que Caio mora em Jardim São Paulo, viu? Pois é. E Jardim São Paulo, eu conheço o bairro de Jardim São Paulo, professora Márcia. Jardim São Paulo, ele tem esses dois elementos. Ele tem características bem urbanas e em alguns lugares, assim, de Jardim São Paulo, tem características meio rural, onde as pessoas, assim, plantam, criam animais, é a parte mais afastada. Mas Jardim São Paulo tem elementos urbanos e elementos rurais. É um bairro, assim, bem misturado. Eu não sei qual é a parte que Caio mora, né? Mas eu conheço um pouco de Jardim São Paulo e eu já vi esses dois elementos, tanto elementos rurais quanto os elementos urbanos em Jardim São Paulo. Tá bom? Então me conte aí, Caio, qual é a parte que você mora. Bom, em alguns lugares, né, como eu disse a vocês, tem uma concentração maior de árvores, criação de animais, pessoas que trabalham com transporte, com tração animal, com carroça, que é típico da área rural. E a gente encontra em alguns bairros de Recife, a gente ainda encontra esse tipo de transporte. Então, esses bairros, eles têm alguns elementos rurais. Ruas não asfaltadas, como falou a professora Márcia. Então, assim, alguns elementos que a gente pode caracterizar como rural. E eu não posso falar assim, especificamente no bairro tal, porque assim, existe uma mistura dessas características nos bairros mais afastados. Claro que os bairros mais próximos do centro, ele tem mais características urbanas. Mas os bairros mais afastados do centro, eles ainda têm algumas características rurais. Que aí é que a gente pode caracterizar o Recife rural. E que você, olhando ao seu redor, você pode identificar estes elementos. Pronto, certo? Mauricé, o Caio mesmo colocou aqui, ó, que no bairro que ele mora, tem muitos prédios, né, mas também tem campo. Como você estava citando, né, o bairro do Jardim São Paulo tem essa mistura. Então, ó, foi o que ele colocou aqui. Aí já vem a Ana dizendo que mora no Ibura, mas não falou como é as características do bairro do Ibura que ela mora, né? Se tem mais características rurais ou urbanas. Pois é, e aí eu vou falar, porque eu também conheço o bairro do Ibura, professora Márcia. E o bairro do Ibura é outro que tem muitas características urbanas e também características rurais. Existem alguns locais do bairro do Ibura que as pessoas têm criação de animal, que também acontece isso que eu falei, que as pessoas têm cavalo, que as pessoas fazem assim, algum trabalho com o animal. E tem locais do Ibura que a concentração é muito grande da população, que tem ruas mais asfaltadas, que tem casas mais próximas. Então, o Ibura também a gente pode considerar que seria um bairro que tem esses dois elementos, tem essa mistura. É um bairro misto. Eu não sei qual é a parte que Ana mora, mas existe também esses elementos aí no bairro do Ibura. Mas, enfim, gente, chegamos aqui ao final da nossa aula e eu trouxe para vocês, não é, um desafio que seria justamente isso que a gente está propondo aqui.
você olhar ao redor do seu bairro, você ver qual é a característica do seu bairro. Será que seu bairro é rural? Será que seu bairro é mais urbano? Observe as características do local que você está, que você mora, da sua localização em Recife e nos conte aí se ele tem mais elementos rurais ou mais elementos urbanos. Fala aí, professora Márcia. A Ana, por exemplo, ela colocou aqui que tem mais elementos rurais, tá? Rural, da parte rural. Então foi isso aqui que a Ana falou, mas eu não sei qual é o bairro que a Ana mora, né? Ela disse só que esses elementos são mais rurais. Tá, ok. Então é isso, gente. Aí, eu acho só que para concluir, Maurício, a Giovana já chegou dizendo que ela mora no IPCEP e tem mais casas. Então, acho que o aspecto lá é mais urbano, não é isso, Giovana? E aí, professora, eu vou ser repetitiva, porque sim, eu também conheço o bairro do IPCEP. E o bairro do IPCEP, a característica maior dele é realmente urbano. Tem prédios, as casas são mais próximas, a concentração de população. Então, os elementos, eu acho que se sobressaem no bairro do IPCEP são mais características urbanas. Não é isso? Mais alguém aí, professora? Não, eu só sei o seguinte, que a professora Mauricéia, ela anda, viu, minha gente? Ela conhece todos os bairros aqui da cidade do Recife. Eita. No meu interior, a gente dizia o quê? Que ela é andeja. Ô, professora, na verdade é que eu sou apaixonada pela cidade de Recife, então eu adoro passear pelos bairros. Embora eu não seja da cidade de Recife, mas eu já posso ganhar, assim, uma moradia, né, como moradora, moradora oficial de Recife, porque eu gosto muito de Recife. Então, adoro passear pelos bairros, acho linda a cidade de Recife e adoro ver, assim, os aspectos, conhecer as características. Então, quando eu passo, eu geralmente saio olhando como é que é. Por isso que eu digo que conheço, professora. É por isso. Pois é, eu sei que a Ana está aqui perguntando, acho que está perguntando, né, Ana? Se sabe onde é a escola Asa Branca. Não só sei, como já trabalhei na escola Asa Branca. Um abraço para todos da Asa Branca. Eu conheço, Ana, conheço a escola Asa Branca, conheço a diretora da escola Asa Branca, conheço a sua professora Aurilúcia, um abraço para ela, e conheço a maioria das pessoas de lá do Asa Branca e da comunidade. Então, conheço sim a escola Asa Branca. Eu sou andeja da professora. Gente, olha só, nossa aula está chegando ao final, foi maravilhosa. Eu espero que vocês tenham se identificado um pouquinho do que seria os aspectos rurais de Recife. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Professora Márcia, quero agradecer bastante a presença aí no chat, tá certo? Eu que agradeço, professora Mauricéia. Então é isso, obrigada Kézia, obrigada produção, obrigada Carijó, acho que hoje você se viu aqui na aula. Gente, um abraço grande para vocês, fiquem aí com a professora Márcia e até a nossa próxima aula.